Eu sou filho do campo missionário, nascido na Bolívia, numa pequenina cidade que ninguém aqui tem ouvido falar, chamada Aiquile. Mas eu amo missões justamente porque desde pequeno percebi que a própria volta de Cristo depende de todas as nações terem oportunidade de ser discipulados. Fui convidado para chegar aqui para dar alguns estudos na teologia de missões do Novo Testamento. Estou aqui esta manhã com a continuação desse estudo. Não sei quantos dos irmãos sabem que a população do mundo já passou 6 bilhões e 500 milhões de habitantes. Não sei quantos aqui sabem que cada dia nasce em torno de 300 mil criancinhas. Imagina, 300 mil para ganhar para Cristo daqui um pouco. Não sei se sabem que apenas 200 mil, mais um pouco, morrem todos os dias, e a maioria sem conhecer a palavra da salvação. Quando eu penso no cemitério engolindo as pessoas, como aquela Vila Alpina em São Paulo, eu lembro de ter ficado lá vendo os corpos chegar um atrás do outro, isto de uma parte de uma cidade brasileira, e esses corpos sendo colocados lá dentro. E essa pergunta: onde estão as pessoas que ocuparam esses corpos? Estão com Cristo regozijando, ou estão lá como aquele rico na história que Jesus contou, definhando, rangendo os dentes, tristes, mais triste do que qualquer pessoa poderia ficar na sua vida humana? Abram suas Bíblias, por favor, em capítulo 10 de Romanos. 10 de Romanos. Eu lembro também quando meu pai ia falar numa igreja, ele citava esse texto. Todo aquele, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagina, só invocar o nome do Senhor e evitar uma eternidade de sofrimento nas trevas, separado da glória de Deus. Somente invocar. Mas os versículos que seguem que me chamam a atenção, porque levantam as perguntas básicas relacionadas com missões. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque a gente não pode invocar com fé ao Senhor Jesus se a gente não crê. E crê firmemente que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou e está glorificado ao lado do Pai. Se não crê, é impossível invocar. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como que se vai falar um nome e colocar fé nesse nome, na pessoa que identifica-se com esse nome, se você nunca ouviu falar esse nome? Coca-Cola é mais conhecido que o nome de Jesus, que é impossível de acreditar, mas é verdade. Mais gente sabe o que é essa bebida chamada Coca-Cola do que a água viva que Jesus disse é absolutamente necessário beber para ser salvo. E como ouvirão se não houver quem pregue, ou quem proclame,
ou quem conte, ou quem testifique. Obviamente, não ouvir um anjo falando no ouvido. E finalmente, diz o texto, como ouvirão se alguém não pregar, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amados irmãos, eu não sei se seus pés são belos aos olhos de Deus. Eu espero que sim. Mas, segundo capítulo 1 de Romanos, versículo 14, nós temos uma dívida muito pesada. E essa dívida é para gregos e bárbaros. É para pessoas de João Pessoa, Paraíba, e pessoas que moram em Timbuktu, no centro da Saara. Nós temos uma dívida para nossos vizinhos e temos uma dívida para Burundi e Ruanda e Mauritânia e para Moçambique e para Mali. Queridos irmãos, é uma dívida que nós precisamos tomar a sério. Eu gostaria de orar com os irmãos sobre o nosso tema, porque se Deus quiser falar ao seu coração, que você não bloqueie com uma atitude, essa palavra não é para mim. Samuel ouviu a voz do Senhor, mas achava que era ali. Eu não quero que ninguém pense dessa forma esta manhã, mas nós precisamos que a voz de Deus seja ouvida e crida, e que nós estejamos dispostos a serem enviados para aqueles que nunca ouviram nenhuma só vez a nome de Cristo. Senhor, obrigado por todos que chegaram nesta manhã. Certamente Tu trouxeste por algum motivo. Rogamos, ó Deus, que pela graça do Teu Santo Espírito, pelo poder do Senhor Jesus, que recebeu toda a autoridade sobre os céus e a terra, que a Tua palavra possa chegar a corações preparadas, abertas e dispostas a ouvir o que Tu tens a nos dizer. Obrigado, Senhor, pela resposta que nós acreditamos Tu mandarás ainda nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esta incumbência missionária foi dada aos discípulos quando Jesus ressuscitou e disse que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, proclamadores e informadores em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os distantes confins da terra. Este Evangelho do Reino, Mateus 24:14, será pregado como testemunho a todas as nações, todas. E em capítulo 7, versículo 9 do Apocalipse,
Essas nações incluem tribos, línguas, povos, etnias. Será pregado a todas elas como testemunho e chegará então o fim. Quando se fala sobre missões, há muita confusão. Qual é a confusão? Deixe-me ler algumas sugestões. Eu não fui chamado para missões. Portanto, eu seria um fracasso. Deus tem gente especial para chamar para missões. Eu estava sentado num círculo de pastores em Nova York, imagina, 1958. Patrícia estava ao meu lado e uns 12 pastores estavam indagando, e a pergunta-chave foi esta: vocês têm chamado para Portugal? Porque nós tínhamos indicado o nosso desejo de ir para Portugal. E eu disse: não, eu não tenho chamado para Portugal. Eu não sabia, quando eu falei isso, eu estava falando uma palavra profética. Eu um dia estarei em João Pessoa, Brasil. Isso não é Portugal. E se eu tivesse um chamado para Portugal e não para o Brasil, eu nunca teria chegado aqui e teria perdido incontáveis bênçãos nesse país, que Portugal não me daria. Quer dizer, há esta confusão. Se eu não tenho chamado ou chamada da parte de Deus para um lugar específico, certamente eu não deveria ir, porque eu serei uma peça quadrada dentro de um círculo e não vou me encaixar. Tem outra confusão. Se você não tem chamado, dizem outros, o texto que diz: ir de fazer discípulos de todas as nações, somente essa ordem é uma ordem para toda a igreja. Você não está escutando. Você dizer que não tem chamado, e lá está o chamado, está na Bíblia. É um chamado para todo mundo. Que confusão. A grande comoção é para todo mundo. Mas 99,9% dos crentes não vão sair da sua terra, não. Eles não vão atender esse convite, deixar os pais, deixar mães, deixar filhos, deixar todos aqueles confortos da vida de sua casa para chegar numa terra que ninguém pode imaginar como seria, terra difícil e até talvez o martírio. Então esse chamado não é para mim, é para discípulos especiais, gente como meu amigo Jim Elliot, que eu mencionei ontem à noite, que desde, não sei, cedinho, ele sabia que ele ia ser um missionário, estava convicto, não sabia onde, mas Deus colocou o coração. Aqueles índios Aucas reuniu aquele grupo de 5 irmãos, presidente da nossa classe, reuniu um piloto para um teco-teco, porque a gente tem que voar por cima, colocando uma corda grande lá embaixo, com um balde cheio de presentes para aqueles índios selvagens, e juntou também o Peter Fleming, toda essa turma, porque Deus disse:
e de fazer discípulos de todas as etnias, e os Aucas são uma das etnias deste mundo, são mais de 20.000. E eles chegaram lá em 1956, aliás foi janeiro de 56, que eles tiveram convicção que sem arma nenhuma, e essa tribo sempre matava qualquer pessoa que entrava na sua terra, mas depois eles mostraram tanto sorriso, tanta alegria em receber esses presentes, e dissemos: agora vamos descer lá no rio Curaray, lá na praia daquele rio amazônica. A última palavra que a dona Beth ouviu do meu colega de classe, conhecido, lutador, para ter a disciplina para vencer qualquer problema lá no campo missionário. A última palavra foi: eles estão chegando. Eles foram conduzidos ao céu. Eu quero abraçar essa gente. Gente tem que ter coragem de dizer: Senhor, aqui estou. Eu estou pronto para ir para qualquer lugar que tu me mandares. E eu não acho menos heroína a esposa, a Beth e Valéria, sua filhinha de 3 anos. Essa viúva entrou naquela selva daqueles mesmos indígenas que mataram o seu marido e os outros 4, viveu no meio deles, vivendo essa vida de floresta amazônica, e ganhou alguns deles para Cristo. De maneira que 2000, quando estivemos em Amsterdã, não sei se o pastor Estevam esteve lá, 10.000 pessoas reunidas do mundo inteiro, convidadas por Billy Graham e a associação. Nós estivemos lá e vimos um daqueles índios na plataforma, apresentado para esse auditório, coragem de 5 homens e uma esposa e irmã do piloto que estavam lá falando de Jesus. Por quê? Porque ninguém tinha chegado lá para falar de Cristo para eles. Rádio não funciona por um indígena Auca. Televisão não funciona porque não tem televisão. A única coisa que funciona é alguém chegar lá e aprender a língua. Quão belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Queridos irmãos em Cristo, ouvindo a minha voz, por que Deus salvou sua alma e não levou você imediatamente para o céu? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer constantemente. Por que me deixou com vida até os 80 anos? Por que Ele deixa essas crianças crescer num lar cristão, assistir uma escola bíblica, aprender todas aquelas histórias só para eles? Não é para repassar? Essa é a pergunta chave. Eu estive vendo esse casal aqui na frente, celebrando 25 anos, renovando seus votos. Nossa lua de mel foi passado no sul do México e em Guatemala. No sul do México, nós encontramos um antigo colega da escola, dessa mesma escola onde tinha estudado aqueles outros irmãos, aquela mesma faculdade. Ele era piloto de asa e socorro. Ele nos levou, já que tínhamos um dia lá no meio, lá no estado de Chiapas, para chegar numa aldeia de indígenas chamada Celtales.
Nossa chegada lá, numa pistazinha curtinha, a gente sempre duvidando que a gente vai poder sair novamente se chegarmos lá, no meio da floresta. Nós descemos lá, saímos para entrar numa choupana e fomos informados se nós tivéssemos chegado um pouco antes, quem sabe 8, 10 anos antes teríamos sido mortos. Mas por causa de uma moça chamada Mariana Slocum, canadense, namorando um rapaz, noiva dele, ele ficou com leucemia, foi chamado para o céu em vez de para a selva mexicana. E Mariana disse: eu vou, mesmo sozinho. Chegou lá, aprendeu espanhol, encontrou um informante celtal para começar a traduzir o livro de Marcos. E com essa tradução ele se converteu, só fazendo a tradução, ajudando ela a traduzir para a língua e escrever de uma maneira que a gente pudesse ler. E ele disse: eu tenho que ir falar para o meu povo. Eu não sei quantos deles foram mortos pelos próprios indígenas antes de eles levar metade da tribo para Cristo. Razão que eu podia chegar lá com a Patrícia e entrar naquela choupana e não enfrentar perigo nenhum. Eu fiquei tão impressionado com esse grupo, porque antes deles terem mais do que uma igreja, os crentes mais distantes começaram a chegar na igreja, sabe? Quando eles saíram a meio-dia sábado, para caminhar toda a tarde, dormir na selva, continuar domingo de manhã, chegar às 9 horas, como os irmãos que chegaram aqui, 9 horas, e depois ouvir a palavra de Deus até 4 horas da tarde, almoçar e fazer essa longa viagem a pé até suas roças lá nas altas montanhas do sul do México. Por quê? Porque Mariana Slocum não desistiu simplesmente porque ela disse: meu marido que tem chamado, eu não. Meu futuro marido, ele tem que fazer esse trabalho. Eu vou voltar para a minha vida normal. Eu tive como colega, quando eu lecionei na América, o Dr. Ralph Colville. Ralph Colville e a sua esposa Ruth foram missionários na China. Quando os comunistas tomaram conta da China, ele teve que fugir, como a grande maioria da força missionária na China. Dr. Colville então se tornou professor de missões no Seminário Batista de Denver. Ele diz que tem 4 mitos missionários. Escute estes mitos. Primeiro mito é vocacional. Vocacional. Somente certos indivíduos na igreja têm chamado missionário. Numa congregação como essa, se ela for normal, no Brasil, não tem ninguém aqui com chamado missionário. Ninguém. Por quê? Porque no Brasil só se envia um missionário por cada 10 mil crentes. Aqui nós não temos 10 mil pessoas, portanto, eu estou adivinhando que não tem ninguém aqui com chamado. O que é isso? É um mito. Puro mito, eu diria diabólico. Porque se eu não tenho chamado, eu posso me descansar exatamente como esses incrédulos que não estão na igreja hoje, nem estão pensando na igreja, estão assistindo alguma coisa na televisão, futebol ou qualquer, e dizem: eu não ouvi a voz de Deus me chamando para me converter, portanto eu não tenho nenhuma responsabilidade para me converter. Número 2, a incumbência
especial, chamado específico para algum lugar do mundo, é essencial. William Carey, Índia. Mas o fundador da grande missão do oeste dos Estados Unidos, o de Kellis, eu tive o privilégio de ter os seus filhos como alunos do seminário, disse: eu não tinha chamado para a China específica, e como já disse, eu não tinha chamado para Portugal. Eu apenas disse: aqui tem um lugar onde talvez eu possa contribuir alguma coisa para o reino do meu Senhor Jesus. E quando eu percebi que o Brasil era muito mais propício para essa mesma responsabilidade, meu chamado foi chegar aqui. A necessidade de evangelizar a pátria. Meus irmãos, quem precisa estar aqui, está vindo daqui um mês e pouco, Edson Queiroz, da Igreja Primeira Batista de Santo André. Edson Queiroz gosta de pregar Atos 1:8. Tenho ouvido ele falar quantas vezes. Ele é uma pessoa absolutamente tomada pela ideia de missões. Sua igreja chegou a sustentar mais de 100 missionários. Primeira Batista de Santo André. Edson Queiroz bate forte nesse ponto. Evangelizar o Brasil e evangelizar os confins da terra não está em competição nenhuma. A Juvep tem missão para fora do Brasil, tem missão aqui no sertão de Paraíba e outras áreas desse grande Brasil, e a qualquer hora eles vão ter uma missão para os ribeirinhos da bacia amazônica. A gente não pode dizer a pátria ainda não foi evangelizada. Tem 30 mil colônias de gente, 30, 40, talvez 100, nos ribeirinhos dos rios tributários do rio Amazonas, que nunca receberam nenhum missionário, ninguém para falar de Cristo. E graças a Deus tem igrejas, estão surgindo, a Juvep tem um missionário, pelo menos ele está ligado à Juvep, lá em Afuã, lá em Marajó, naquela grande ilha, no meio do rio Amazonas, e graças a Deus pessoas estão se convertendo. Diz que esse povo não tem nem religião, porque ninguém chegou lá para falar de Deus para eles. Não, meus irmãos, a pátria tem necessidades, mas há terras neste mundo onde o nome de Cristo nunca foi divulgada. Como que eles vão crer para poder invocar um nome que nunca lhes foi pregado? A última condição, queridos irmãos, daquele texto é: e como pregarão se não forem enviados? Eu olhei meu Novo Testamento grego, eu queria saber o que é essa palavra enviado, porque quando Jesus usou essa palavra, orem para que o Senhor da seara envie, não chame, envie obreiros para a seara, que é muito grande, 20 mil grupos, etnias, povos. Portanto, a minha pergunta é esta: o que quer dizer essa palavra enviado? Enviado. Bem, é uma palavra mais bíblica do que chamado, com certeza. Enviado significa que você não tem escolha. Não tem escolha.
Você, por ter orado, você, por ter dobrado os joelhos, disse: meu filho, minha filha precisa ser missionário. Eu faço tudo para que ele seja. E quando Deus coloca no coração que nada vai dar satisfação à sua vida do que sair do país, viver no meio de um povo tão necessitado que nunca ouviu falar de Jesus, aprender uma língua nova, ter a experiência de Marilyn Laszlo, outra heroína, trabalhando lá em Irianjaya, num povo que não vestia roupa nenhuma. E depois de um ano tentando aprender uma língua nunca escrita, não tem nada nessa língua. E ela, ouvindo as palavras, vai aprendendo. Deu para ser o informante, né? Seu intérprete, que não interpreta nada, ele simplesmente responde a perguntas. Quando você aponta para alguma coisa, isso é Akoá. Como você escreve Akoá? Não sei. Ela sabia. Depois de um ano, ela deu um par de calças para ele. No dia seguinte, ele volta com calça na cabeça, todo feliz, orgulhoso. Meus irmãos, é isso que é missões. E ela toda feliz por ter esse privilégio de dar notícias para pessoas que vão chegar no céu, que de outro modo não teriam chance nenhuma. Por que é mais fácil recrutar vendedores de Coca-Cola do que anunciadores do nome único que salva? Essa pergunta eu não sei responder. Mas eu sei que um dia, se você ouvir esta mensagem e Deus colocar no seu coração que você não pode ficar mais feliz nesta terra tão abençoada, com um clima tão perfeito. Hoje de manhã eu vi alguém dizendo: vem para cá, traga seu alérgico gelo para cá, porque aqui está perfeito. É verdade. Mas missões não é não é buscar lugares perfeitos, é buscar essa maravilhosa vontade de Deus que enche a sua alma com alegria. Eu disse no início que eu nasci num lar missionário. Eu nunca ouvi, pelo menos eu lembro, nunca ter ouvido nem mamãe nem papai queixar-se de nada. Eles eram felizes demais. E com certeza, lá na presença de Deus, são mais felizes do que eles podiam ter imaginado. Deus é bondoso. Eu quero encerrar simplesmente apelando para o seu coração. A Bíblia não chama gente em massa. Seria um desastre se todo mundo aqui saísse para missões. O que a Bíblia está chamando era para pessoas orarem. Orem para o Senhor da Seasa, Lucas 10, versículo 2. E coloca-se à vontade diante do Senhor para ser enviado ou enviada. E com essa convicção crescente, chegará o dia, se Cristo não voltar antes, em que você será galardoado aqui e mais ainda no céu. Senhor amado, muito obrigado pela atenção do teu povo. Muito obrigado, Senhor, que teu Espírito está aqui no nosso meio para aplicar a sua palavra para pessoas que tu conheces, eu não. Pessoas que um dia deixarão esta bela terra
estarão servindo-te em lugares muito difíceis, ou lugares muito fáceis, mas lugares onde Cristo ainda não é conhecido. E nós te agradecemos, Senhor, que Tua palavra nos orienta quanto a essa necessidade de olhar para os campos que estão brancos para sear, e para que Tua glória seja engrandecida. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. TV IBJP, a TV da Primeira Igreja Batista de João Pessoa.